Olá, alunos da segunda série do ensino médio. Hoje eu vou gravar para vocês uma videoaula sobre o capítulo 23 do nosso livro Sociologia para o Ensino Médio, onde nós vamos ver a mudança e a transformação social no Brasil. Capítulo 23, Mudança e transformação social no Brasil. O Brasil, ele tem a característica de que as mudanças que ocorrem não modificam a estrutura da sociedade, né? Então, se considera que nossa sociedade ela é tão tradicional que ela precisa se modernizar, né, para que modifique a situação. Mas por que existem tantas resistências à mudança no Brasil? Então, a gente vai ver o processo histórico. O início da Constituição do Brasil como um país independente já é marcado pelo domínio das classes dominantes, né? Aqui, ó, ao defender a primeira Constituição brasileira, esse autor aqui, Evaristo da Veiga, disse o seguinte: modifique-se o pacto social, mas conserve-se a essência do sistema adotado. Faça-se tudo quanto é preciso, mas evite-se a revolução. Então, no Brasil sempre teve um pensamento conservador, né, de manter o domínio da classe dominante, não modificar a estrutura da sociedade. Nem a independência do Brasil não significou uma revolução. Todos os acontecimentos que poderiam ter sido uma revolução no nosso país acabaram não modificando a estrutura da sociedade e não são revolução, né? Igual a gente viu no capítulo anterior, diferença entre mudança social e revolução. Aconteceram mudanças, mas nunca houve uma revolução. A independência do Brasil, apesar do país ter se tornado independente politicamente, ele continua na mesma situação, né? Em toda a América Latina aconteceram transformações nos países juntamente com o processo de independência da metrópole, né? Da Espanha, a independência de Portugal poderia ter acontecido no Brasil uma revolução, mas o Brasil continuou sendo um império, né? Continuou com o sistema de monarquia, mesmo após a independência, e manteve a escravidão. Então, a estrutura básica da sociedade estava mantida. Com a instalação da República, né? A proclamação da República, teve mudanças na estrutura política, na organização do poder, né? Mudou do sistema de monarquia para a República, mas quem era a classe dominante, que dominava quando o Brasil era monarquia, continuou dominando quando o Brasil se transformou em república, né, que são as oligarquias, que são eram grandes agricultores, né, os latifundiários, né, eles continuaram dominando. Então, o lema na proclamação da República, qual o lema que eles colocaram na bandeira do Brasil? Ordem e progresso, um lema conservador, né, para manter a situação como estava. Aqui, ó, Antônio Carlos, que foi governador de Minas Gerais e presidente do Partido Republicano Mineiro, disse o seguinte: façam a revolução antes que o povo faça, isso em 1930. O que expressa essa frase aqui? Vamos fazer uma mudança, né, para dizer que a gente está mudando o país, mas antes que o povo faça uma revolução, para manter tudo como está, né? Quem domina o país faz de tudo para continuar no controle, mesmo havendo as mudanças. Então, a Revolução de 30, por exemplo, que poderia ter sido uma revolução também, que nos livros de história é chamada de Revolução de 30. Será que foi uma revolução mesmo? A Revolução de 30, né, ela terminou com a tomada do poder pelo Getúlio Vargas e rompeu com a política do café com leite, né, que sempre era eleito um candidato paulista ou mineiro. E o Getúlio Vargas era do Rio Grande do Sul, né? Poderia ter sido uma revolução, ela rompeu com a oligarquia, só que, na verdade, foi uma mudança apenas nos grupos que estavam dominando, né? Mas acabou por continuar mantendo a estrutura de desigualdade social, né? No Brasil, da mesma forma que era antes.
ela é chamada também de, como acontece assim, uma revolução que não muda a estrutura da sociedade, ela é chamada também revolução pelo alto. Quem fez a revolução é a classe dominante, então ela vai continuar no poder. Ou chamada revolução passiva, né? Revolução onde a população não participou. Revolução sem revolução, são as expressões, né, que tem para denominar esse tipo de mudança que acontece. E o que quer dizer esses três termos? Houve uma mudança social sem participação popular, feita com base nos interesses da classe dominante. Essa revolução, embora autoritária no encaminhamento das questões sociais e econômicas, a Revolução de 30, né, procurou desenvolver uma infraestrutura para acontecer o processo de industrialização. Então, a partir de 1930, foi quando o Brasil passou por um processo de industrialização, né, começou a desenvolver industrialmente, e também foi criada a legislação trabalhista, que até hoje existe, né? A carteira de trabalho, a consolidação das leis de trabalho, mas, ao mesmo tempo, ela era excludente, né? Não incluía os trabalhadores nas decisões políticas. Então, por isso que a Revolução de 30 ela é chamada como um momento de ambiguidade, né? Na política brasileira, que ao mesmo tempo que ela trouxe alguns benefícios que acabaram refletindo na população, na classe trabalhadora, no povo mesmo, ela continuou mantendo o domínio das elites, né? 64, o golpe militar de 1964, hoje tem pessoas que chamam de revolução, né? Na verdade, ele foi o quê? Uma contra-revolução, porque aconteceu o golpe para evitar que tivesse uma revolução no Brasil. Que naquele período, né, tinha o João Goulart, que era um presidente que estava ligado aos trabalhadores, tinham vários movimentos sociais, trabalhadores da cidade, trabalhadores do campo, que eles estavam se organizando, estavam conquistando muitos direitos naquele momento. E então tinham medo de que no Brasil fosse se tomando um caminho à esquerda, né, que fosse beneficiar as classes trabalhadoras, né, atender as reivindicações desses movimentos sociais de trabalhadores. Então, aconteceu o golpe militar para quebrar esse movimento que estava acontecendo. Por isso que a gente pode dizer que foi um golpe contra-revolucionário. O que é contra-revolucionário? Ele foi para impedir uma revolução. As forças se organizaram com os militares conservadores, aliados com a classe média, que temia a presença das classes perigosas, que eram essas classes dos trabalhadores, né? E do comunismo, que eles tinham medo de que acabasse, que eles pensavam assim, esses movimentos sociais de trabalhadores, as greves que estavam ocorrendo, o presidente que era ligado ao Partido Trabalhista, tudo isso poderia acabar desenvolvendo que poderia levar o país a adotar políticas que estavam relacionadas com o socialismo ou com o comunismo, né? Que existia na época na União Soviética. Então, o golpe militar foi para impedir que tomasse esse rumo, né? Os militares reprimiram todos os movimentos populares, eles colocaram a censura, né, nos meios de comunicação, não tinha liberdade de expressão nos jornais, na televisão, nenhum meio de comunicação. E o que aconteceu também? Com a política que eles implantaram, a inflação do Brasil aumentou, teve a desigualdade social aumentou também, criou a dívida externa, que é a dívida que o Brasil tinha com outros países, onde ele tinha pego empréstimos, né? Então, assim, economicamente foi uma tragédia, né? Socialmente também, ideologicamente também. Então, não tem por que chamar isso de revolução, né? Na verdade, foi um movimento de retrocesso. E muitos autores, desde então, caracterizam a mudança social no Brasil como uma modernização conservadora,
que é essa expressão também? Modernização conservadora. Que as mudanças ocorrem sempre através do Estado, de cima para baixo, sem a participação da população e com o controle do Estado, né? A gente tem autores, os sociólogos brasileiros, Oliveira Viana, Sérgio Buarque de Holanda, né? Que foram os primeiros a analisar a questão da modernização no Brasil no período de 1920 a 1940, porque o Brasil foi um país que ele se modernizou tardiamente. Ele foi, por muito tempo, um país assim ruralizado, que não tinha grandes cidades, que não tinha indústria, o desenvolvimento industrial foi tardio. Então, tudo isso foi analisado pelos sociólogos brasileiros. E qual a explicação que eles tinham? Que tinha uma ligação entre o passado colonial e esse atraso, né? Esse desenvolvimento lento. Então, o Sérgio Buarque de Holanda, no livro Raiz do Brasil, que ele publicou em 1936, ele faz uma crítica às elites brasileiras que ele dizia que são anacrônicas. O que é anacrônica? Está atrasada no tempo, está ultrapassada, não está acompanhando as mudanças, não está acompanhando as novidades que estão surgindo no mundo, né? Então, no Brasil, a gente teve esse processo lento de modernização. Promoção da modernização. Que ele fala? Precisava de uma organização social nova no país, precisava do processo de democratização, né? Dos direitos civis, direitos políticos que ainda não tinham sido alcançados. Outro sociólogo brasileiro, Oliveira Viana, ele estudou o período da Primeira República, né? Que foi logo após a proclamação da República, é o chamado período da Primeira República. Ele fala que ainda era baseado que o poder era ainda baseado nas oligarquias, né, que são os latifundiários, e no poder local dos coronéis, né, que tinha os coronéis, que esses grandes latifundiários, eles eram chamados coronéis, eles tinham domínio, né, sobre a população, eles dominavam até os direitos políticos, em quem eles iam votar era controlado, né? Então, ele falava que para o Brasil mudar, ele tinha que ter reformas, tinha que ter um poder central mais forte, que ia se opor ao poder desses coronéis locais, né? E garantir uma unidade para o país, um desenvolvimento nacional. Outro autor, Azevedo Amaral, no livro Estado Autoritário, a Realidade Nacional, ele defendeu que a industrialização brasileira só poderia ser realizada com a presença de um Estado forte. Que ele falava assim, que havia o domínio privado do Estado, que sempre ficou na mão das oligarquias. Então, isso tinha que ser rompido, né? Esse domínio do Estado para atender os interesses particulares da classe dominante, da elite, né? Era necessário um Estado forte, e a sociedade tinha que se tornar democrática para que pudesse modernizar o país. Então, eles falavam que tinha uma vinculação entre o Brasil ter passado muito tempo sendo colônia de Portugal, muito tempo com o processo de escravidão, sendo um país escravocrata, tinha a ver com esse atraso, né, do país, com a situação que estava ali da sociedade. Esse passado estava presente, o passado escravista, o passado colonial, o passado monárquico, estava presente na estruturação das classes sociais, como a gente tem, a desigualdade social, né? E a configuração do nosso Estado também. Então, ele falava assim, que além dos grandes proprietários de terra, quem tinha o poder econômico? As indústrias nacionais e estrangeiros e o setor financeiro. Outro sociólogo, né, considerado um dos maiores sociólogos brasileiros, Florestan Fernandes, escreveu o livro Mudanças Sociais no Brasil, em 74, e A Revolução Burguesa no Brasil, em 75. A sociedade, para ele, era constituída no Brasil pelo capitalismo. A sociedade de classes constituída no Brasil pelo capitalismo é incompatível com o que se tem como universal em termos dos direitos humanos. Olha que é muito forte essa frase, né?
o que o Brasil tem, né, que a configuração que a gente tem do capitalismo no nosso país, tanta desigualdade, tanta exploração da classe trabalhadora, é incompatível com os direitos humanos. É uma democracia restrita, ou seja, não é para todos. Os direitos civis, né, e políticos não eram para todos. O Estado era autoritário. O Estado burguês, dominado pelas classes, pelas elites, pelas classes dominantes. O passado escravista está presente nas relações sociais, principalmente nas de trabalho, onde o preconceito é muito forte, as pessoas são excluídas por serem pobres, negras ou mulheres. Isso é essa exclusão, né, relacionada com o nosso passado escravista, principalmente nas nossas relações de trabalho. Para ele, Florestan Fernandes, era necessária a adoção de uma democracia de base ampliada que fosse além do voto. Ele quer dizer assim, democracia não é só ter direito a votar, não. Tinha que ter uma participação efetiva, participação real do povo nas decisões políticas e no destino do país. Nos últimos anos, as mudanças, né? Podemos observar que em alguns lugares o modo de vida assemelha-se ao das sociedades industrializadas de qualquer parte do mundo. As cidades, né, que são globalizadas hoje, são as cidades que seguem o mesmo modelo urbano, né? Mesmo modelo de urbanização, as grandes cidades, né, do mundo inteiro. Mas há no mesmo lugar extrema riqueza e extrema pobreza. Nas grandes cidades, as duas situações convivem. A questão da democracia. As eleições são realizadas regularmente e os eleitos são empossados e terminam os mandatos, mas predominam ainda as velhas práticas, que é o clientelismo, favorecimento de alguns grupos, decisões judiciais parciais, conchavos políticos. Isso aí está acontecendo até hoje no Brasil, atualmente está acontecendo isso, né? O que demonstra que o país não mudou. Parece que o Brasil se industrializou, que o país se modernizou, que ele está conectado com o resto do mundo, mas ainda predomina todos esses problemas aqui, ó, que são desde a época da colonização, da monarquia, né? Aqui, ó, ampliação. Então, houve uma alteração substancial por causa da ampliação da inserção do Brasil no mundo. Foram necessárias mudanças internas para o país se adequar ao novo padrão internacional de relações políticas e econômicas. O processo produtivo industrial foi modificado com a entrada de novas indústrias e a modernização tecnológica. Mas, ao mesmo tempo, ó, permanece as marcas do atraso, né, que as pessoas pensam que direito político é só ir lá e votar, não participar das decisões políticas, né? As velhas práticas na política, decisões judiciais parciais, os conchavos políticos, né, permanecem. Então, esse capítulo 23, ele fala sobre esse tema da diferença entre revolução e mudança social, no caso do Brasil, especificamente. Então, vocês vão fazer o exercício é leitura de texto, interpretação, né, dos textos que eu coloquei lá, e vocês vão fazer a reflexão, né, baseado nos textos. E na próxima aula a gente continua. Até mais.